tudo bem? Estou dando uma passada aqui no canal para falar com vocês um pouco sobre a minha experiência, como foi ter uma escola de educação infantil e por que a mesma não deu certo. Eu fiz o curso de pedagogia de 91 a 94. Em 94 eu concluí o curso e logo após a conclusão do curso, uma colega, né, que eu já havia trabalhado com ela antes, ela me deu essa sugestão, né, de como eu tinha acabado de me formar em pedagogia, para eu montar uma escola, né? E aí eu achei a ideia interessante e montei a escola, né? E a escola foi algo assim que era muito trabalhoso, né? Eu não precisei alugar um espaço, porque eu peguei uma casa, né? Um sobrado do meu pai, que ele tinha na época, e não precisei pagar aluguel, né? Porque eu usei esse sobrado do meu pai. Então, montei a escola de educação infantil, né? Que o nome era Recanto Infantil Arco-Íris. E lá eu fazia de tudo um pouco. Eu trabalhava como professora, eu atendia os pais, trabalhava na limpeza. E como tinha alunos do integral, eu também fazia almoço para as crianças do integral. Então eu trabalhava muito, né, nessa escola. E eu acredito que ela durou uns 3 anos e meio no máximo, né? Não durou muito. E aí eu tinha essa jornada exaustiva, né? Trabalhando na escola, fazendo de tudo um pouco. E contratei o pessoal para trabalhar comigo, né? Contratei professora, contratei uma pessoa para trabalhar na secretaria. E tudo foi transcorrendo assim de uma forma até que tranquila. Até que passado algum tempo, eu notei assim uma certa insatisfação em uma das professoras no trabalho, né? Eu notei, né? Hoje, assim, devido a tudo que aconteceu, eu posso dizer que de repente as minhas interpretações foram todas errôneas, né? Porque eu interpretei que ela estava insatisfeita no trabalho e a partir desse momento eu desejei chamá-la por uma conversa. E essa conversa que nós tivemos foi uma conversa só nós duas, né? Então eu chamei uma conversa para uma conversa em particular, somente nós duas. E falei assim que eu estava notando que ela estava insatisfeita no trabalho, como ela trabalhava um dia inteiro para mim, eu sugeri assim que ela saísse da escola meio período e que no outro período continuasse trabalhando para mim até que eu acertasse as contas dela assim de uma forma que não ficasse pesado para mim, né? Acertaria um período e ela poderia procurar um trabalho num local onde ela se sentisse mais confortável. E foi dessa maneira que eu tive a ideia de fazer a conversa. Mas como eu era muito imatura, né, uma pessoa imatura demais, e eu acredito que eu não tive muito tato nessa conversa, eu não soube expressar muito bem o que eu quis, né, o que eu queria na época, e eu a ofendi, né? Então ela se sentiu humilhada por mim, se sentiu constrangida. E no dia seguinte ela foi ao trabalho dizendo que não queria mais trabalhar para mim porque não tinha clima, né? Diante de tudo que eu havia feito ela se sentir. Então eu acredito que foi um erro meu mesmo, a conversa, eu acredito que eu não soube me expressar, ou talvez de alguma forma naquele momento, sei lá, eu acho que eu não soube me expressar, porque naquele momento a minha intenção não era humilhá-la, constrangê-la, nada disso.
Mas foi assim que ela se sentiu, humilhada, constrangida e não quis mais trabalhar para mim. E ela, depois em seguida, fez as contas, né, de quanto seria esse tempo de trabalho, desse tempo trabalhado para mim. E a conta que foi feita, né, pelo contador, que era da confiança dela, eu achei que foi uma conta, assim, que para mim, assim, que eu tava começando um negócio na época, eu achei, assim, uma conta alta, né, que o meu valor aquisitivo não alcançava na época. Então eu falei para ela que eu não conseguiria fazer o acerto da forma como ele havia sido organizado, né? Da forma como ele havia sido se apresentado para mim. Então foi algo que ela decidiu, né? Então levar a questão para a Justiça do Trabalho. Ela achou, porventura, achou melhor assim. E como eu já não estava bem, né? Eu estava numa rotina exaustiva, numa rotina, assim, por dizer assim, muito desgastante, e estava passando por várias questões na minha vida. Então, eu acredito que aquilo tudo não foi recebido de uma forma, por assim dizer, equilibrada da minha parte. E eu acabei adoecendo, né? Eu acabei adoecendo, fiquei muito ruim mesmo, e tive que fechar a escola, porque deu problemas no que se refere a emocionais, né? Psíquicos. Então, eu tive que fechar a escola. E aí foi por um dos motivos, né, que acabou não dando certo, foi porque eu adoeci após esse episódio, que para mim, assim, por dizer, né, por estar enfrentando longas jornadas de trabalho, estar enfrentando outras questões também fora do trabalho, aí, por assim dizer, essa foi a gota d'água, né? Foi o ápice, né? Foi aquilo que cumulou, num, devido assim a uma série de acúmulos de coisas, isso aí foi o estopim, foi a gota d'água que me fez fechar a escola, porque eu adoeci, né? Eu adoeci e aí eu tive que fechar a escola. E ela durou cerca de 3 anos e meio, né, mais ou menos. E foi algo muito intenso, sabe? Foi um trabalho intenso, eu trabalhei muito, aprendi muita coisa, mas também teve esse lado ruim, né, com relação aos funcionários, que eu acredito que eu não tinha tato, não tinha jeito para lidar com os funcionários, e chamei essa funcionária para uma conversa em particular e acabou não dando certo, né? E aconteceu o que aconteceu. E foi por isso que eu fechei a escola, né? Realmente não deu certo e ficaram algumas marcas, talvez por conta da minha imaturidade, por conta da forma assim que eu não estava ainda preparada, né, para administrar aquele negócio na época. Eu devia ser assim, ainda é muito imatura, né, para assumir tanta responsabilidade, e acabou não dando certo, ok? E esse foi o meu relato, né, sobre como eu tive a escola, né, porque eu abri a escola e depois porque fechei, e me deu vontade, né, de contar isso para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. E até mais, até o próximo vídeo. Que o Senhor Deus continue abençoando muitíssimo. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.